Estou aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Graça e paz, como vocês estão? Glória a Deus pela sua vida, minha irmã. Passaram bem de ontem? Graça e paz, bem-vindas, bem-vindas, bem-vindas. Meu Deus, que bênção. Deixa eu só achar um instrumental aqui. Eu quero colocar um diferente. Instrumental. Gente, vocês estão bem? Passaram bem de ontem? Ai, esse aqui. Graça e paz. Bom dia, bom dia, bom dia. Que alegria receber vocês aqui para mais um devocional Manhãs com o Espírito Santo. Como tem sido precioso os nossos momentos, né? Como o Senhor tem falado aos nossos corações, né? Meu Deus. Ontem aconteceu algo comigo bem interessante. Eu gosto de compartilhar isso com vocês, porque para você entender que o Senhor, Ele fala conosco, que o Senhor, Ele nos responde diante das nossas orações, né? Eu tava no mercado ontem, geralmente segunda-feira, tardezinha, assim, eu vou pro mercado, vou fazer as coisas, né, pra pelo menos até no meio da semana, pra eu ficar mais tranquila. Aí ontem eu tava no mercado, conversando com algumas meninas que caminham comigo, né, pelo WhatsApp. E a hora que eu tava vindo aqui pra minha casa, eu recebi uma mensagem de um número que até então era desconhecido pra mim, né? Depois eu fui ver que eu já conhecia a moça. E eu cheguei aqui em casa, gente, e era um verdadeiro pedido de socorro, sabe? As palavras que ela escreveu, o jeito que ela escreveu demonstrava uma angústia, uma tristeza, um desespero. Aí eu terminei de chegar aqui em casa, ainda ali fora, parei, né, o carro, com as sacolas de mercado, tudo no carro. E eu falei assim para Deus: Pai, eu posso ir, né, ao encontro dessa irmã, né, que geralmente, às vezes a pessoa fala alguma coisa, eu auxilio pelo WhatsApp, mas era algo assim que eu precisava encontrá-la, sabe? E aí eu só deixei as coisas aqui em cima da mesa, mesmo na sacola, e fui pra casa dessa moça. Depois eu fui ver, né, que eu a conhecia já, que não era tão estranha. E eu fiquei com ela lá, acho que quase 1h30, né, ouvindo ela, orientando, orando, orei por ela, pela casa, né. E a hora que eu tava vindo embora, eu lembrei que ontem de manhã eu tinha feito uma pergunta para Deus, né? E aquela moça veio como uma resposta daquilo que eu havia perguntado de manhã. E eu cheguei na casa dela, ela tava de um jeito, né? Quando eu saí, ela já tava bem melhor. Porque o falar, ele cura, né? Quando você tem a oportunidade de sentar com uma pessoa que te ouve e você pode falar tudo aquilo que te aflige, que te dói, cura. Tem cura, só nisso, o simples fato de falar já tem cura, né? Imagina quando auxiliei ela algumas questões, né, que poderiam ajudar ela a se sentir um pouco melhor. E a palavra, né, levar a palavra do Senhor, dar ânimo da vida, né? E aí o Senhor me lembrou, eu respondi os seus questionamentos, minha filha. E aí eu até brinquei com umas amigas, né, que ele anda respondendo muito rápido as minhas orações. Glória a Deus por isso, né? E eu fiquei muito feliz, sabe? Me deu uma alegria ajudar aquela moça, porque geralmente as pessoas, tem algumas pessoas que chegam
até mim, algumas até falam, sabe? É a última vez que eu vou procurar ajuda com um profissional, com uma pessoa diferente, sabe? Porque eu estou cansada, né? Estou cansada. E aí eu tento ali naquele momento ser o melhor que eu possa ser, sabe? Para ajudar a pessoa, para tirar a pessoa daquele estado. Porque é muito difícil quando você entra numa crise emocional, né? E quando você se vê assim, sem ninguém para te ajudar, sem nenhuma oportunidade de sair daquele lugar. Meu Deus, ontem eu vi tudo isso que eu tô contando aqui para vocês, eu vi no olhar daquela mulher, daquela moça, sem esperança, desanimada, cansada, né? Abatida, que o desânimo vai nos abatendo, né? E quando eu cheguei, meu Deus, ela veio de encontro já, né? Eu já cheguei orando e ela veio de encontro, me abraçou chorando já, como se jogasse mesmo, né? Nos meus braços, como se dissesse: eu não aguento mais, né? O corpo dela estava dizendo aquilo. Por que eu tô te contando isso? Porque o Senhor, Ele quer usar você, Ele quer usar a sua vida, Ele quer usar o seu testemunho para que outras pessoas possam sair dos cativeiros em que elas se encontram, né? Tem pessoas em cativeiros emocionais, como é o caso dessa moça. Tem pessoas que estão em cativeiros espirituais, que a gente já vem aprendendo aqui, né, gente? Nós vamos caminhar muito devocional de todas as nossas manhãs. Nós vamos caminhar muito por essa questão de mundo espiritual, de cura, de libertação, tá? Se preparem. É o que o Senhor quer que eu faça, é o que Ele vem pedindo para eu orientar vocês. Então se preparem, porque nós vamos mergulhar bem fundo nesses mistérios, né? E Ele quer usar a sua vida, né? Ele quer fazer com que você também possa ser uma ajudadora, né? Na vida de outras pessoas. Eu coloquei um ore comigo, eu não sei se foi sábado ou se foi domingo, né? E é assim, ó, seja uma pacificadora. Depois você procura lá no meu canal do YouTube, você vai entender o que é ser uma pacificadora. E nós estamos precisando de mulheres que se levantem, que se curem, para levantar, para curar também outras mulheres. Nós não temos, né, essa autoridade, já que a gente está falando sobre autoridade espiritual, de curar nós por nós mesmos, né, pela nossa capacidade humana, mas no poder do nome de Jesus, Ele nos deu essa autoridade, né, Ele nos capacita para tirar pessoas dos cativeiros físicos, emocionais, espirituais. E eu tenho presenciado isso na minha vida, e é com muito zelo, com muito cuidado, com muito amor que eu falo para você. Falei ontem para aquela moça: se posiciona porque Deus vai te honrar, se posiciona porque Deus vai te usar de uma forma muito poderosa nessa geração. Se posicione em favor do Senhor, escolha a melhor parte, né? Mesmo que para isso você tenha que perder amizades, algumas questões, tenha que abandonar alguns velhos comportamentos, né? Ter que se levantar de mesas que já não fazem parte mais da sua vida, né? Mas se posiciona, você vai ver a grandiosidade que o Senhor quer fazer na sua vida primeiro e depois através de você. Amém? Vamos orar. Vamos orar, que eu tenho uma palavra hoje poderosa aqui para trazer para você, para a gente aprender um pouquinho mais sobre a autoridade espiritual. Pai amado, Pai querido, é no poderoso nome do seu Filho Jesus que eu oro e agradeço pelo dia de hoje, pela bênção que é poder acordar, pela bênção que é poder estar aqui à frente desse devocional tão poderoso que o Senhor entregou, que o Senhor entrega todos os dias pela manhã. Pai,
quantas pessoas são curadas, quantas vidas são edificadas, quantas pessoas são abençoadas aqui nesse devocional. Obrigada, Pai. Obrigada porque mesmo eu sendo um vaso pequeno, um vaso às vezes falho, um vaso de barro, o Senhor ainda insiste em me usar. Eis-me aqui, usa a minha vida. Usa a minha vida, Pai, usa a minha voz. Usa tudo aquilo que o Senhor me deu para que eu possa direcionar as suas filhas, as minhas irmãs, para que eu possa ter sabedoria a cada pedido de socorro, para que eu possa ser o colo, o carinho, que ao olhar para mim, Pai, as pessoas possam ver o seu zelo, o seu cuidado na vida delas. Usa-me de uma forma poderosa, de uma forma que o Senhor ainda não usou, para falar às suas filhas, para que através da minha voz, escamas sejam arrancadas, elas possam ver além do que os olhos naturais conseguem ver, Pai. Ó Senhor, sem Ti eu nada posso fazer. Eu dependo completamente de Ti. Eu preciso de Ti. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento, nesse lugar. Manieta e lança fora todo esse espírito maligno que fica buscando roubar a nossa atenção, roubar a nossa alma, roubar a nossa santificação. E que todo esse espírito seja lançado no abismo do esquecimento, ou para onde o Senhor designar. Que nós possamos ter um devocional de bênção nesta manhã. Que tudo que o Senhor preparou, falou ao meu coração, eu possa entregar para a honra e glória do nome de Jesus. Senhor meu Deus, eu anuncio a chegada do Teu reino e cubro a minha vida e a vida destas pessoas com o sangue precioso da cruz. Eu estabeleço proteção sobre a vida dos meus filhos, do meu casamento, do meu esposo, sobre a minha vida pessoal e corto toda e qualquer comunicação com qualquer espírito imundo, em nome de Jesus. Amém. Amém. É bênção, minhas irmãs, é bênção. Nós estamos falando sobre a autoridade espiritual, né? Ontem eu trouxe para você alguns conceitos, mas hoje eu falei que a gente ia começar a avançar, então nós vamos avançar. Eu gostaria que você, por favor, abrisse sua Bíblia em Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 1. Gênesis 1, nós vamos ler a partir do versículo 27. Hoje nós vamos ver Deus dando autoridade para o homem. Quando que isso aconteceu, Andréia? Nós vamos ver agora que logo no inicinho do livro de Gênesis, quando o homem foi criado no Éden, Deus dando a sua própria autoridade de exercer o domínio, lembra? Autoridade, exercer o domínio, de cuidar de toda a criação para o ser humano. Deus, ele designou a própria autoridade vindo dele para o homem, no caso Adão, né? Deixa eu falar uma curiosidade aqui sobre Adão, que às vezes você ainda não ouviu falar, né? O nome Adão, ele significa humanidade. Então, por que às vezes você já ouviu falar ou já viu em algum escrito, né? Que em Adão todos pecaram. Isso, por quê? Porque Adão significa humanidade. Nós estávamos toda a humanidade estava inserida em Adão, né? Então Adão é humanidade. Todos nós estávamos ali, né? Na figura de Adão, a humanidade inteira estava. Então quando ele peca, todos nós enquanto humanidade pecamos, né? Isso é só para ressaltar aqui, porque de repente você não ouviu falar, ou quando ouvir falar você sabe, nossa, eu já ouvi isso e faz sentido, tá bom? Então, quando Deus criou, né, lá em Gênesis, nessa passagem que a gente vai ler aqui, quando Deus criou o homem e colocou ele lá no jardim do Éden,
Ele deu a sua própria autoridade, a autoridade vinda de Deus, para o homem, no caso Adão, cuidar de toda a criação. Vamos ler? Versículo 17 do capítulo 1 de Gênesis. Desculpa, gente, a minha voz ainda tá ruim, tá? Diz assim, ó: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Eu vou ler de novo. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Às vezes você leu essa passagem, mas não entendeu a grandiosidade que está nas entrelinhas dela. Ao ler isso aqui, eu estou te dizendo que Deus, Ele entregou para o homem uma autoridade. Fala aí, autoridade. Vinda direto do trono de Deus. Era como se o Senhor entregasse para o homem, era como se o homem herdasse do próprio Deus o propósito de representá-lo. Tanto na terra, não foi isso que a gente leu? Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Ele recebeu ali uma autoridade para dominar. Para dominar. Meu Deus, isso é muito forte. Das mãos do próprio Deus, do trono de Deus, para governar. Isso é autoridade. Lembra? A autoridade vem de cima para baixo, de Deus para nós. E ao criar aquele homem, Adão, onde todas nós estamos inseridas, o quanto humanidade, foi nos dada, foi nos autorizado, dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Forte ou não? E a partir desta autorização, a partir dessa autoridade dada por Deus, o homem passou a governar tudo o que havia sido criado pelo próprio Criador. Vocês estão entendendo? Toda a criação ficou submetida à autoridade que Deus entregou para o homem, de dominar toda a criação. Vocês estão entendendo a grandiosidade disso, gente? Deus nos dá autoridade. Nós vamos caminhar, né? Você vai entender à medida que a gente for caminhando que essa autoridade que foi dada aqui no jardim do Éden para o homem dominar, né, sobre as aves do céu, os peixes do mar, todos os animais da terra, ela também foi tirada. E numa outra oportunidade, através de Jesus, essa autoridade voltou. E quando Jesus foi embora, para quem ficou essa autoridade? Para mim e para você. Nós temos essa autoridade. Nós temos autoridade no mundo físico e também no mundo espiritual. E uma vez que nós temos essa autoridade, nós precisamos exercê-la.
quanto você tem exercido a sua autoridade aí no seu jardim? Como assim, Andréia? Aquele jardim ali do Éden representava para aquele homem a casa dele, a morada dele, o lugar dele, o habitat natural dele, digamos assim. Agora eu quero te convidar a trazer esse jardim no contexto familiar da sua casa. Como você tem cuidado do seu jardim? Como você tem cuidado do seu jardim interior? Como você tem dominado sobre as suas emoções? Você tem conseguido administrar as suas emoções, dominado sobre elas? Ou você vem sendo dominada por aquilo que você sente, que os outros fazem com você? Como você tem cuidado aqui do seu jardim pessoal e como você tem cuidado do seu jardim familiar? Eu queria te trazer hoje a refletir sobre essa visão, sobre esse ângulo. Dominem, homens, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movam pela terra. Estava tudo debaixo da autoridade do homem a partir desse momento da criação. Só que o Senhor não pediu somente isso para ele, não. Deus também deu a responsabilidade para que Adão cuidasse, lavrasse e protegesse o jardim do Éden para um propósito divino. Quer ver? Vai no capítulo 2. Capítulo 2 do livro de Gênesis. Verso 15. Diz assim, ó. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para... Fala comigo. Cuidar dele e cultivá-lo. Cuidar dele e cultivá-lo. Tem algumas versões que falam protegesse, lavrasse. E além disso, nós vamos voltar agora mesmo para eu falar um pouquinho sobre cultivar, né, e sobre proteger. E além disso, foi dada ao homem, à humanidade, a liberdade para obedecer ou desobedecer os princípios do Senhor. Deus nos criou para sermos livres, minha irmã, meu irmão. Nós temos algo que eu sempre falo para vocês, que é perigoso se nós não soubermos usar de maneira assertiva, que é algo que chama livre-arbítrio. Nós temos o poder de decisão nas nossas mãos. Então a nós, a mim, a você, cabe obedecermos ou desobedecermos ao Senhor. Se eu obedecer, como eu disse a semana passada, eu vou ser abençoada. As bênçãos do Senhor vão me perseguir. Agora, se eu desobedecer sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre mim mesma, virá as maldições, que são nada mais, nada menos que as consequências da desobediência. E quem desobedece tem que entender que pode enfrentar a morte. Foi o que aconteceu. O ser humano foi livre para obedecer e desobedecer ao Senhor, mas tinha algo, uma agravante. Peraí, se eu desobedecer, o que pode acontecer? Ele poderia enfrentar a morte. E foi isso que aconteceu. Se eu quero
começar a exercer a minha autoridade espiritual, eu preciso identificar quais são os caminhos que eu venho seguindo. Uma pessoa que exerce uma autoridade espiritual, ela precisa, gente, no mínimo, ter a sua vida em ordem. Ah, André, então quer dizer que eu não posso pecar mais? Deixa eu te falar. Uma pessoa que tem esse entendimento de vida eterna, de obediência, ela não vive pecando. Ela não vive pecando. O que é isso, Andréia? Eu anotei algo aqui. Deixa eu só ver se eu consigo aqui. Deixa eu só ver se eu consigo acessar aqui. Que eu anotei algo bem interessante para compartilhar com vocês. Ó, aquele que é nascido de Deus não vive pecando. O que quer dizer? Pecando é um ato continuado. Olha, presta atenção para você entender. Não é que não vá pecar, mas ele não vive pecando todos os dias, caindo nos mesmos desafios, revivendo os mesmos erros, né? Presa no mesmo buraco. Ele não vai ter uma vida de pecado. Vou viver fazendo aquilo que desagrada o coração do Senhor. Aquele que é nascido de Deus, ele vai sim buscar agradar a Deus. E fugir do pecado é uma das alternativas. E identificar quais são os consertos que eu tenho que fazer na minha vida é uma das alternativas. A autoridade espiritual vem, o princípio da autoridade espiritual vem da obediência. Foi nos dado, é para mim, é para você, mas uma pessoa que está caminhando em caminhos que não agradam ao Senhor, uma pessoa que vive pecando, da onde ela vai ter força para exercer a autoridade que foi te designada? Da onde ela vai ter força para lutar contra os poderes das trevas? Porque lembra que eu falei para você? Tem muitas pessoas falando aí, Satanás não tem poder, Satanás não... Gente, o inimigo das nossas almas, ele tem poder sim. Ele não é mais poderoso que o nosso Deus. Ele é criatura e Deus é criador. O criador é maior que a criatura. As pessoas falam assim, por que Deus então já não destrói Satanás? Já destruiu, né? O final dele, se você ler Apocalipse, você vai ver, é um lago de fogo e de enxofre. Já foi destruído, Satanás foi destruído na cruz. Ele já é um perdedor. E seria muito desfavorável, né? Já pensou o Criador brigar com a criatura? Quando ele foi expulso do céu, e ele foi expulso porque ele foi desobediente, porque ele queria tomar um lugar que não era dele, não foi Deus que foi lá, você não vai sair, vem cá que eu vou te tirar, não. Deus chamou Miguel, porque criatura tem que estar compatível com criatura. Criador, presta atenção, isso é muito engraçado a gente ter entendimento. O Criador bater de frente com criatura, a gente já sabe o que vai dar. O Criador é sempre maior. Vai lá, Miguel. Ele não quer sair, não? Dá um jeito de tirar ele. Criatura com criatura. Se você
ainda não reconheceu que você é uma autoridade aí na sua casa, que você é uma autoridade na sua vida, que essa autoridade, apesar de, amanhã nós vamos falar sobre isso, quando que o homem perdeu essa autoridade, já foi nos entregue novamente através do sangue precioso de Jesus. Você precisa começar a entender isso agora, meu irmão. Agora. Você precisa começar a se posicionar nessa autoridade. Lembra ontem eu falei dos filhos? Você é a autoridade na vida dos teus filhos. Andréia, ora pelos meus filhos? Com certeza, oro sim. Mas o quanto você tem orado? Andréia, ora pelo meu casamento? Com certeza. Mas o quanto você tem orado? Quando você tem exercido a autoridade que também é sua? Na época da criação, em que o homem estava lá no Éden, a autoridade designada por Deus foi: dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Dominem. Deus não ia entregar o domínio de algo para o homem sem antes tivesse dado a ele autoridade. Foi dada autoridade. Mas olha que interessante. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente, fala aí, livremente, de qualquer árvore do jardim, de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Tinha tudo. Eu fico imaginando como que era o Éden. Eu fico imaginando aqui na minha cabeça. Será o que tinha, né? Devia ser um lugar tão bonito, de tantas provisões, né? Não faltava nada. A palavra fala que todos os dias o homem recebia a visita do Senhor. Olha que lindo. Tinha tudo ali. E a única instrução dada é: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês vão entender que a desobediência, ela é presente desde o início, desde quando Deus criou, né? Adão criou o jardim do Éden, porque foi por desobediência, por querer ser mais do que aquilo que já era, que o homem desobedeceu a Deus. E amanhã eu vou te falar o que gerou essa desobediência do primeiro homem, Adão. O que gerou isso? Então, o que eu e você nós precisamos entender hoje, nesta manhã, é que assim como o Senhor deu o domínio, presta atenção, deixa eu só explicar algo aqui. Pensa aí, quem mora em casa de aluguel, esse exemplo vai cair como uma luva. Pensa aí, você mora numa casa de aluguel. A casa é sua? Quem mora de casa de aluguel, o imóvel é seu? Não, né? É dono, tem um dono, não tem o dono, mas você é aquele que tem um contrato que te dá direito de usufruir daquele imóvel durante aquele tempo de contrato, não é isso, gente? Você tem o direito de domínio daquele imóvel enquanto você estiver ali dentro dos seus termos de contrato. Mas a casa não é sua. A casa tem um proprietário que te locou, entendeu?
Então, ó, só pra gente ter entendimento. Proprietário, dono de tudo, Deus. Os inquilinos, nós. Eu sou, né? A palavra fala que nós somos templos do Espírito Santo. E eu brinco muito isso, eu brinco muito com isso de falar assim, ó, eu pago aluguel pro Espírito Santo. Meu corpo é emprestado, porque ele é templo do Espírito Santo. Se ele é templo do Espírito Santo, ele não é meu. Se você mora de aluguel, a casa não é sua. Tem um proprietário, mas enquanto, não sei se o aluguel é de 1 ano, 2 anos, enquanto tá ali no seu período de contrato, você tem o domínio daquela casa. Era isso. Lá no Salmo 115 é falado assim, ó, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens, a mim e a você, nesta oportunidade aqui, para dominar, para exercer autoridade sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deu-nos autoridade também para guerrear nas regiões celestiais. Mas volto a dizer, experiência própria. Como que nós vamos guerrear? Como que nós vamos entrar em autoridade espiritual com a nossa vida em desordem? A batalha é perdida. O inimigo das nossas almas, ele tem poder sim. Mas nunca maior que o do nosso Pai. Se ele não tivesse poder, gente, a gente não via o tanto, desculpa o perdão da palavra, mas não tem outra, o tanto de desgraça que ele anda fazendo na terra, na vida das famílias, na vida das crianças, na vida dos adolescentes. Ele não é mais poderoso que o Senhor. Mas não fica aí achando que ele perdeu o seu poder. Não. Ele era um anjo criado por Deus para servir a Deus, mas que se rebelou. E com ele foi 1/3 dos anjos do céu. Se rebelaram com ele. Por isso você precisa entender desse tema, autoridade espiritual, para começar a exercê-lo aí na sua casa. Por isso você precisa, a partir de hoje, a partir de ontem que a gente começou a falar sobre isso, a olhar para a sua vida e falar, o que eu preciso colocar em ordem na minha vida? Eu não posso viver pecando, eu não posso nascer de novo, eu não posso nascer de Deus e continuar pecando, ato contínuo. Eu preciso abrir mão das coisas da minha carne, daquilo que às vezes até é prazeroso para mim, mas que vai me levar a lugares que vão me afastar do Senhor, que vão me fazer, assim como Adão perdeu a autoridade, que vão fazer com que eu e você percamos a nossa autoridade espiritual, emocional, física, se nós não tomarmos cuidado. Se nós não tivermos o nosso olhar voltado para o Senhor e falando assim, ó, gente, porque é impossível sozinho. Pai, me ajuda, porque sem a tua presença, sem o teu direcionamento, sem a tua luz, eu não consigo olhar para dentro de mim e ver o que em mim precisa ser curado. Autoridade espiritual, obedeça. Ande em santidade. Aí você vai começar a exercer aquilo que já foi nos dado, de uma maneira em que nada seu está nas mãos de Satanás. Nem uma unha, nada seu está nas mãos de Satanás. Deixa eu só ler algo aqui que eu quero voltar, que eu quero falar para você, para ter um maior entendimento. Diz assim, ó. Gênesis 2, 15 e 17.
O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Cuidar dele e cultivá-lo. Tem versões que falam guardar, proteger, né? Eu quero só trazer essa reflexão aqui para você. Quando a gente cultiva alguma coisa, alguma planta, a gente cultiva para quê? Qual que é a nossa perspectiva quando a gente começa a cultivar algo? Qual que é a nossa perspectiva futura? A gente tem, não tem? Quando a gente começa a cultivar algo, a gente espera que tenha uma colheita, que aquilo dê bons frutos, dê frutos, de preferência, bons frutos. Então, quando o Senhor pediu para ele assim, ó, cultivar o jardim, é para que aquele jardim dê frutos. Se eu cultivo algo, é porque a minha expectativa está em esperar os resultados, que são os frutos. E quanto mais eu cuido, quanto mais eu zelo, maiores serão os meus resultados. Então esse foi o primeiro propósito que Deus deu àquele homem. Para cultivar, para que aquele jardim produzisse mais e bons frutos. Mas teve um segundo também, que além de cultivar o jardim, era também necessário guardar o jardim. Por que vocês acham que o Senhor pediu isso para aquele homem? Guarde, cuide. Tem algumas versões cuide, tem outras guarde. Por que vocês acham que Deus pediu para Adão guardar o jardim? Qual que é a razão de você manter, às vezes, as suas joias, às vezes o dinheiro que você tem guardado no banco, às vezes uma peça de roupa um pouco mais cara, guardado? Qual que é o intuito? Qual que é a razão? A gente só guarda, né? Tem pessoas que guardam documentos, joias, até em cofre de banco, né? Por quê? A gente só guarda essas coisas caras nesses lugares porque diante da iminência de um ladrão. É ou não é? Que se eu e você não guardamos aquilo que é precioso para nós, tô falando assim, em questões agora materiais, se a gente guarda é porque tem a possibilidade de alguém roubar, não é isso? Porque se não houvesse um ladrão, nós não precisaríamos guardar. É ou não é? Nós poderíamos deixar nossas casas abertas, os portões abertos, os cofres abertos, as joias expostas, que tudo bem, não ia ter problema nenhum. Mas se a gente guarda é porque tem um ladrão. Então, o que aconteceu? Pensa aqui comigo, ó. Mas o Senhor, ele foi claro ao dizer que o homem precisava guardar o jardim. E só existe uma explicação para isso, minhas irmãs. O inimigo das nossas almas, o ladrão, aquele que mata, rouba, destrói, já estava rondando aquele ambiente. Já estava ali por perto. Você entendeu? Ele já estava ali, ó, sondando. Sondando. Quem tá entendendo? Como você tem guardado o seu jardim? O seu jardim pessoal, o seu jardim familiar, como você tem cuidado da sua joia preciosa?
que é você, que é a sua casa, que é a sua família. O quanto você tem cultivado o seu jardim e o seu jardim, e o quanto você tem protegido o seu jardim e o seu jardim você e o seu jardim familiar. Quanto você tem exercido a autoridade que o Senhor te entregou. Amanhã eu vou falar com vocês como essa autoridade foi tirada do jardim e do homem diante de uma situação que aconteceu. Mas como você tem cuidado do seu jardim? Jó 2:2 diz assim, ó: então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. De onde vens? De rodear a terra e passear por ela. Cultive o seu jardim para que dê bons frutos, para que você possa tomar posse dessa autoridade que é designada a mim, a você, e vencer todas as suas batalhas. Mas proteja o seu jardim, porque o inimigo está rodeando, sondando, buscando a quem possa tragar, a quem possa devorar. E se você marcar bobeira, ele engole. Presta atenção. Tudo que nós fazemos, absolutamente tudo, existe uma nuvem de testemunhas aqui, ó. Às vezes a gente acha que está escondendo dos outros, mas nós não estamos escondendo no mundo espiritual. E para finalizar, o mundo espiritual é uma terra muito fértil. O que você plantar, você vai colher. Quer saber um pouquinho mais? Amanhã eu te conto. Amanhã eu vou te contar como que essa autoridade foi tirada. Lembra, hoje nós falamos que a autoridade foi delegada. O Senhor entregou essa autoridade para o homem, pediu para que ele protegesse o jardim, cultivasse o jardim, mas amanhã você vai ver como essa autoridade teve que ser tirada. E o que acontece quando eu e você não nos apossamos da autoridade que é nos dada através do próprio Deus? Vocês entenderam, gente? Fez sentido para alguém a palavra de hoje? É forte, né? Fez sentido? Eu espero que sim. A gente volta amanhã em nome de Jesus, a gente avançar mais nesse tema. E ontem eu já estava quase finalizando a nossa mentoria, tá? Vou ver se eu consigo gravar um vídeo agora para vocês explicando um pouquinho. Para vocês que estão aqui no devocional, que estão lá no nosso grupo, eu vou lançar lá no nosso grupo, vou colocar o vídeo lá no nosso grupo e sexta-feira eu falo um pouquinho mais aqui com vocês, tá? E sexta eu já abro também, para quem quiser, já falo o valor do investimento e já abro também para quem quiser, porque é vaga limitada. Combinado? Beijo no seu coração. Vamos avançar. Oro por você. Amo a vida de cada um. Fica com Deus. Deus te abençoe.